E aí, quebramos a internet, né? Nesse fim de semana. Esse pequeno exemplo aí que eu criei é o detetive de imagens. Ele ajuda a gente a identificar imagens que tenham probabilidade de ter sido geradas por IA. Não é definitivo, não é uma coisa completa, ele não foi feito para ser de alta precisão. Esse é um primeiro approach. O código-fonte está aí, foi treinado com poucas imagens. Se você treinar com mais imagens, a probabilidade dele funcionar é melhor, ter mais acurácia, né? Funcionar, ele funciona. E intercalando imagem real com imagem gerada, imagem real com imagem gerada. Pega umas fotos que você tenha suas, ou de algum site de foto gratuita, como Pixabay, tá? E tenta gerar as mesmas imagens numa IA dessas que gera imagem. Eu usei várias IAs, para não dizer, isso aí você só usou um. Não, usei várias para gerar as imagens. E eu procurava pegar aquelas que pareciam mais perfeitas. Veja bem, algumas imagens a gente consegue perceber. Quer ver um detalhe? Essa imagem aí é verdadeira ou foi gerada por IA? E essa outra aí é verdadeira ou foi gerada por IA? O que você acha? Não é? A gente tem talento, percepção humana para saber que a primeira provavelmente foi gerada por IA. A expressão das pessoas está meio esquisita, está meio congelado, né? As cores estão meio esquisitas. Mas imagina que você tem uma empresa que recebe imagens e você precisa que essas imagens sejam verdadeiras. Por exemplo, seguro, né? Você quer saber se há uma fraude na imagem que está sendo mandada para você. O cara alega que o carro dele entrou no estacionamento perfeito e agora está com uma batida na lateral. Então ele manda uma foto retocada por IA. Casos de investigações, por exemplo, sequestros, a pessoa manda uma foto que poderia ser da pessoa, de alguma pessoa conhecida sua, e várias outras coisas que podem ser geradas por IA, infelizmente. E se você recebe uma tonelada de fotos dessa, ficar visualmente comparando é muito difícil. Você precisa de um primeiro approach para separar as coisas. É o que esse algoritmo aí faz. Não é perfeito, não tem uma acurácia muito grande. Eu mesmo no texto eu sugiro algumas melhorias, né? Que eu já estou fazendo também para ver se consigo chegar a uma acurácia maior. Mas a verdade é que as IAs estão evoluindo. Vai chegar um ponto que vai ser muito difícil diferenciar. Eu vou agora dar uma explicação sobre as técnicas que eu utilizei, tá bom? Então, vamos falar agora um pouco mais de como foi implementado esse modelo, né? A ideia é pegar um conjunto de imagens geradas por IA e imagens reais, tentar pegar imagens com aproximadamente os mesmos objetos. Esse exemplo aí é um deles. E a gente tentar identificar a probabilidade da imagem ter sido gerada por IA ou não. Algumas técnicas foram utilizadas aqui. Por exemplo, análise de ruído residual, né? A ideia é suavizar a imagem. Vamos suavizar a imagem e comparar com a original da imagem. Essas diferenças vão revelar algumas imperfeições, né? Alguns detalhezinhos naturais, né? Que são chamados de ruído residual. As imagens reais elas têm alguns ruídos únicos, né? Pode ser uma impressão digital da câmera, algum problema, sujeira, alguma coisa assim. Fotos feitas por IA costumam apresentar um ruído mais uniforme, mais artificial, gerado por algoritmo. Depois tem a análise de frequências. A gente divide a imagem em blocos e analisa detalhes finos, né? Chamadas altas frequências, e compara com as áreas mais suaves. As fotos reais, né, feitas com câmera, elas têm muitos detalhes minúsculos, com fio de cabelo, grão de areia, etc. As imagens de IA perdem esses detalhes, mostrando os padrões mais repetitivos. Ela pode até ter fio de cabelo, mas vai ter repetição.
Outro detalhe, análise de cores, né? A gente analisa as cores da imagem, brilho, ou a quantidade de azul, de vermelho, separadamente. As câmeras reais, elas produzem cores variadas e imperfeitas, né? As imagens geradas por IA geralmente exibem cores suavizadas ou tons perfeitos demais, um verde exageradamente uniforme nas folhas. A gente consegue perceber isso visualmente. Nós, humanos, temos um pouco mais de sensibilidade para perceber essas coisas visualmente. Mas se você recebeu uma foto, por exemplo, para publicar no seu site ou como resultado de uma perícia, você de repente não tem o tempo ou a condição de perceber isso. Um algoritmo como esse pode te ajudar. Aí vem a análise de textura, né? Existe um método chamado LBP. Ele identifica padrões como linhas, curvas, pontos, e ele forma um mapa detalhado da imagem com o que está aparecendo nela. As fotos reais, elas mostram as texturas variadas, né? É o padrão de pele, são pintas, são rios, uma foto aérea, esse tipo de coisa assim. Imagens artificiais, elas têm texturas repetitivas, aqueles padrões se repetem. Quem desenvolveu games sabe disso, né? Ou são simples demais, ou parecem clones uma das outras. A gente consegue identificar essas repetições desses padrões. A gente pegando essas características, a gente joga essas características num classificador, um modelo de classificação. Eu usei regressão logística. Poderia usar rede neural? Poderia. Só que o algoritmo ia ficar pesado demais para rodar em máquinas com pouco poder de processamento. Então, eu usei regressão logística para esse primeiro approach. E funcionou. É claro que tem algumas limitações desse exemplo que eu mostrei para vocês aí. A primeira limitação desse exemplo aí é a quantidade de imagens. Qualquer modelo estatístico, ele tem que ter uma quantidade de imagem, uma amostragem suficiente para você refinar o treinamento e o teste. Você divide, inclusive, o seu dataset de entrada em treino e teste. Quanto mais imagens, maior tende a ser a acurácia, né? Esse método foi treinado, esse exemplo aí foi treinado com poucas imagens. Então, já é uma limitação. E a gente pode ver que ele dá em torno de 80% de acurácia. Não é infalível, mas é uma primeira passagem, tá? Por exemplo, compressão ou filtros aplicados às imagens de ar podem esconder pistas, né? E elas mesmas estão evoluindo muito para gerar imagem cada vez mais realista. Então, ele funciona como uma primeira análise. Não é uma técnica infalível, mas ele já ajuda a separar dos seus dados de entrada aqueles que têm maior probabilidade de terem sido gerados por IA. Claro que carece de um exame mais aprofundado. Bom, vamos dar uma olhada rápida no código. Esse é o projeto. Se você clonar o Python Drops, tem o Image Analyzer lá, tem as imagens aqui, tá? Essas imagens são uma mistura de fotografia e arquivos de repositórios sem direitos autorais, livres, né, de uso público, e imagens geradas por IA. E tem algumas para teste, tá? O algoritmo está aqui, vou falar rapidamente sobre ele, e eu já executei aqui, já criei o ambiente virtual, já instalei os requirements. Por que eu já pré-executei? Porque ele demora um pouco para executar nessa máquina aqui. Essa máquina é fraquinha, não tem GPU, tem pouca capacidade, eu uso só para gravar vídeo. Então eu já executei para não demorar muito. Demora em torno de 1 minuto com esses dados aqui nessa máquina aí. Numa máquina mais potente é bem mais rápido. E aqui está o teste final. Tá? Essas imagens não foram usadas para treinar o algoritmo, são imagens que ele nunca viu. Tá? O Real PNG, deixa eu mostrar para vocês aqui. É essa, é JPG, né? É essa imagem aqui. Tá? Essa é uma foto real que eu tirei. Tá? E
ele testa a IA JPG logo depois. Essa é uma foto gerada por IA. Olhando assim rapidamente, você não percebe que isso é uma foto criada por IA, tá? Mas ele pegou 100% de probabilidade de ter sido criada por IA. A outra foto é Real 2. Real 2 é uma foto de duas pessoas conversando do Pixabay, tá? E ele compara com IA2, que é uma foto de duas pessoas conversando gerada por IA. Se você olhar rapidamente, você não percebe que essa foto é gerada por IA. Mas se você olhar detalhadamente, o olhar das pessoas não parece que eles estão olhando um para o outro. Esse aqui está olhando para um infinito aqui atrás, ó, né? Mas eu, por exemplo, seria enganado por essa foto. E ao mesmo tempo, essa foto aqui parece artificial também. Ele está olhando para o infinito. Então, nós, às vezes, somos enganados, mas o algoritmo não, ele detectou, tá? E aqui a implementação que é muito simples, é uma implementação bastante simples, tá? Eu uso OpenCV, NumPy, SciPy, Scikit-learn, né? E aqui estão as fases que eu falei para vocês. Aqui, eu carrego o dataset, né? Nome do arquivo, 0 é uma foto real, 1 uma foto gerada por IA. Carrego isso, tá? Extraio as características da foto, tá? Treino um classificador. Essas características vão dizer o que tem naquela foto, né? Cores, textura, não sei o que, quais detalhes eu vi. E avalio a acurácia e testo com fotos que ele nunca viu, tá? Então aqui tem, ó, extrair resíduos. Como é que eu extraio os resíduos da imagem? Extrair as estatísticas de frequência, né? Que aqui a gente usa Fast Fourier Transformation, né? Caracterizar a distribuição de cores da imagem, extrair a textura local e o extrair características compara todas essas características e cria um vetor para a gente poder rodar um algoritmo de classificação que é treinado aqui com essas características. Logistic Regression. Eu crio um modelo e treino o modelo. Model Fit. X-train, Y-train. Tá? E calculo o teste, ó, Model Score, X-teste, Y-teste. Claro, com poucas imagens não vai dar aquela acurácia que a gente deseja, mas funcionou com essas imagens de teste aqui. Muito obrigado.